nós vamos ficar cada vez mais aptos para encarar desafios maiores. Quanto mais nós nos dedicamos no treino, quanto mais treino nós fazemos, quanto mais nós nos aprofundamos no treino, vai ser mais fácil as conquistas na disputa real. Quanto mais suor você gasta no treino, menos sangue se derrama no campo de batalha. Isso como uma regra, porque é fato. Eu, que já estou há tantos anos nessa área da comunicação, a primeira vez que eu peguei um microfone na mão foi a coisa mais maluca da minha vida. Parecia que eu ia morrer. Aquilo parecia mais uma bomba atômica na minha mão do que um microfone. Era uma loucura, né? E isso vai sendo eliminado com o quê? Com exercício. É por isso que eu insisto em a gente ficar conversando aqui, porque eu tenho certeza que nós vamos ter muito aprendizado e vai ser identificado algumas coisas na vida de muitos dos nossos colegas de profissão, os nossos atletas de rodeio, os peões, que quando nós encontrarmos esse dispositivo aí que está ligado, que está impedindo de muita coisa acontecer, nós vamos poder destravar essa parte, esse item, esse ponto aí, que vai dar um up tão incrível que vai ser assim algo extraordinário. Todo o início ele é muito difícil. Enquanto você ainda não está treinando, realmente ela é difícil. O primeiro cavalo que eu montei no rodeio, eu nunca imaginei que eu ia levar um tranco daquele. Eu pensava que era igual montar nos cavalos mansos de puxar carroça e arado lá no sítio. Quando eu sentei no cutiano e o trinco bateu, e eu sentia o sarrabufado lá fora, aquilo deu um tranco tão desgramado na minha mão, na rédea cavaleira, e não foi só isso na mão, não. Foi também no sentador, porque, rapaz, aquilo levanta a gente uma altura assim, deixa eu acertar aqui a mão, aqui. Levanta a gente uma altura assim, ou até mais, e depois soca aqui com tudo, pam, no arreio de novo. E aí já foi outra, antes de eu pensar na primeira já estava outra, e outra, e outra, e outra. O trem tacou no chão, passou por cima, e aquela bagunça toda que acontece no começo. Só que depois, com a segunda, a terceira, o segundo rodeio, o quinto rodeio, o 10º rodeio, a coisa vai mudando. Aí você já sabe regular a altura da rédea, sabe regular a altura do estribo, você sabe ajeitar a peiteira mais para cima, mais para baixo, mais ajeitado. Não conhecia regra, não conhecia nada. Então, quando a gente não conhece regra, os detalhes daquilo que a gente vai fazer, é tudo muito difícil. É difícil mesmo, todas as primeiras pegadas, o início da coisa. Só que com o treino vai mudando. Os grandes campeões, aqueles que realmente vencem os rodeios, que vencem as competições, não é só o rodeio, em todas as modalidades, mas todos eles que vencem as competições, pode ter certeza que ele é um atleta que se dedica no treino. Não existe grande campeão sem treino, sem aprimoramento, sem buscar crescimento constante. Se ele não estiver se atualizando, melhorando cada vez mais, ele vai ficando sempre para trás. No final das contas, ele vai ficar em último. Sem dedicação e crescimento constante, aprimoramento, não há vitória importante. Talvez um competidor ele pode até dizer assim, olha, competi no maior rodeio do mundo. Competiu, mas ganhou? Entrou na final? O que você fez ali? Qual foi o seu resultado? Competi, levei o registro de inscrição para casa e está lá no meu museu. É importante? É importante. Mas o troféu não é mais importante ainda. Então não é só a ficha de inscrição. Eu não sei se eu ainda tenho, mas se eu tiver um dia desse eu vou mostrar para vocês a minha primeira ficha de inscrição. E foi quando eu montei nesse cavalo que eu estou falando para vocês que foi um estrago. Eu guardei por muito tempo a minha ficha de inscrição. E eu até olhava ela assim, tal, lembro da minha primeira consola, tinha até o valor lá naquele tempo, não era que nem hoje. Hoje a gente tem que pagar para participar dos eventos, a gente paga a inscrição. Naquele tempo a gente recebia o prêmio de consolação, que era o prêmio de montar no evento. Eu achava muito importante, e eu acho pela história, né?
Mas o importante mesmo foram as fivelas, os troféus. Na minha época ainda não tinha fivela, era troféu e dinheiro. Competições esportivas sem treino. Não dá. Fala assim, mas eu não vou treinar não, eu treino no rodeio. Eu vou lá no rodeio e vou me aprimorando. Tudo bem, você pode fazer isso também. Só que você vai, levar muito tempo para dar conta de chegar na altura que aqueles que estão treinando em casa estão fazendo. É nesse treinamento que a gente vai se aperfeiçoando para acelerar o tempo de vitória. Porque quando nós vamos nos aperfeiçoar na nossa vida diária, não só numa competição, nós vamos também sendo vencedores nas etapas que sobrevêm ao nosso caminho, no dia a dia também, na nossa jornada. Eu estou falando essas coisas para dizer para você que está iniciando agora, você que talvez está desanimado num ponto da sua carreira, num ponto da sua jornada, dizendo, meu Deus, eu já estou no fim, eu não dou mais conta. Se você tem idade ainda para isso, não é a hora não. Se você tem idade, tem condições físicas, você só precisa agora focar no negócio e virar a chave dessa sensação de derrota. Talvez a situação está aqui, você precisa de focar e entender que é o treinamento, não só o treinamento físico, você tem que treinar a sua mente. Tem que treinar o seu coração. Quando eu, por exemplo, quando eu tive o acidente grave, que eu fiquei sem o movimento do braço, que eu fiquei sem os movimentos de poder montar, falei, meu Deus, e agora? Estou perdido, acabou a minha carreira de cowboy. Só que o que aconteceu? Eu foquei em treinamento no outro braço, comecei a treinar, pegar com a outra mão, comecei a treinar tudo de novo e foquei em outra possibilidade. Eu entendi logo ali nos primeiros rodeios que ia ser complicado, eu ia ter que encerrar mais cedo, eu foquei no outro alvo que eu tinha, que também era dentro desse nicho do rodeio. Não é para desanimar enquanto se tem força, porque o Senhor diz, sou eu que tenho planos, eu sei os planos que tenho para você. São planos de bênção, não são planos de mal. Eu que sei o que quero para você, que você vai ter aquilo que você deseja. Está escrito em Jeremias 29, versículo 11. Então, quando nós prestamos atenção e começamos a ouvir os que têm mais experiência, os mais velhos, aqueles que têm um legado, uma autoridade para falar sobre experiência, nós vamos acumulando isso para nós e vai nos fortalecendo.